Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E o vídeo de hoje é sobre cinema LGBT. Bom, vamos lá. O vídeo de hoje é pra gente comentar um pouquinho sobre o filme Além da Fronteira. Então, esse vídeo é um pouquinho mais longo, então senta aí, pega um chazinho, que a gente vai conversar sobre esse filme incrível, que eu já recomendo pra todo mundo que tá vendo esse vídeo assistir esse filme. Bom, primeiro acho importante falar um pouco da sinopse do filme, né? Do que se trata esse filme, afinal. Bom, esse filme se trata da história do Roy e do Nimer, que são dois rapazes, lá por volta dos seus 28 anos de idade, que se conhecem, se apaixonam e desenvolvem um relacionamento. Até aí você pode pensar, tá, ok. Isso não tem nada demais, é até um pouco clichê. Mas qual que é o plus dessa história? Primeiro que é um casal homossexual, eu acho que isso, eu acredito que isso seja um plus pra qualquer filme, mas tem um detalhe. Nimer é árabe e Roy é judeu. E a história inteira vai girar em torno disso. Vou comentar um pouquinho dos personagens pra vocês. Vou pegar minha colinha que está aqui ao meu lado, tá? O Roy, ele é um judeu, ele é advogado. Ele trabalha com o pai, mora em Tel Aviv, trabalha muito e desistiu de si mesmo. Isso são palavras do próprio personagem. E é um gay assumido. O Nimer, ele é árabe, o pai morreu quando ele tinha 12 anos, ele é estudante de psicologia, ele é mestrando, ele estuda condições psicológicas de pessoas que moram em países em guerra, interessantíssimo. Quer estudar fora do país, mora em Ramla, fala hebraico com o Roy, mas o Roy não fala árabe e ele não é assumido para a família e seu nome significa tigre, que é é uma das metáforas mais bonitas do filme, porque os homossexuais, eles são efeminados, né, na sociedade, eles têm essa figura do efeminado, que é um estereótipo, na verdade, que se criou aos homossexuais, que não necessariamente se aplica à realidade, mas é um estereótipo para aproximá-los da mulher, ou seja, de uma certa forma, subjugá-los simbolicamente, né? E o nome dele significa tigre, que é totalmente o oposto disso. Então a gente vê esse Nimer, que é um personagem fortíssimo, inteligentíssimo, lutando por uma vida plena. Assim, eu percebo muito isso nesse personagem. Você percebe que o Nimer, ao longo da história, só fazendo um parênteses rápido, ele vai o tempo todo tentando se emancipar como pessoa. E ele é impedido porque ele é árabe, porque ele é pobre, porque ele é gay. Só que você percebe que ele é uma pessoa... Cara, ele faz mestrado, ele fala hebraico, ele tá estudando pra estudar fora do país, sabe? Ele é uma pessoa inteligentíssima, capaz, incrível, maravilhosa. Só que, não, você não pode porque você é árabe. Enfim, voltando à sinopse geral. Bom, então, basicamente é isso. Eles se conhecem, se apaixonam, e aí os problemas dos dois, vão começar a aparecer por conta dessa condição política de ambos, porque ambos pertencem a grupos sociais diferentes. E isso acaba se tornando um problema. Bom, qual que é a grande temática desse filme? Esse filme vai falar sobre fronteiras, sobre muros sociais, sobre grupos que estão divididos, que coexistem no mesmo espaço, estão o tempo todo disputando esse mesmo espaço. Ele vai abrir um pouco dessa temática do que é o Oriente Médio hoje, e de como são as relações sociais entre esses dois grupos, por exemplo. Bom, dito isso, aqui eu vou começar a falar um pouco sobre o filme em si. Acho que a primeira coisa interessante que eu tenho pra comentar pra vocês é que a esquemática do filme, não sei nem se essa palavra existe, esquemática, mas o esquema narrativo do filme, ele é um esquema que lembra Romeu e Julieta. Por quê? É que eu vou fazer um paralelo. Romeu e Julieta é um texto de teatro, né, uma literatura dramática escrita na Inglaterra por William Shakespeare, que foi um dramaturgo ocidental muito conhecido, viveu ali no século XVI e XVII, escreveu muitos textos, sonetos, poemas, e entre eles escreveu Romeu e Julieta. Romeu e Julieta teve uma leitura histórica que leu o casal, leu a história deles, né, a narrativa, como uma história romântica. Mas Romeu e Julieta era uma história política. Romeu e Julieta, cada um pertence a uma família que disputa poder. Nesse filme é a mesma coisa. Roy e Namir, eles são de famílias não, né? São de grupos sociais diferentes que disputam poder numa mesma região, que é a região ali do Oriente Médio. Um é israelense, o outro é da Cisjordânia. Eu fui verificar onde era Ramla. Eu não conhecia, eu não sabia onde era essa cidade. Mas é na Cisjordânia.
ok? Vocês podem pesquisar aí no Google de vocês. Bom, e aí o que acontece? No Romeu e Julieta, eles se conhecem numa festa, num baile de máscaras, se apaixonam, esse casal, né? O Romeu e Julieta é bem novinho na história original, eles têm ali por volta de 13, 14 anos, é um casal de adolescentes, na verdade. Enquanto que os dois rapazes são mais velhos, mas ao mesmo tempo eles se conhecem numa boate gay, digamos assim, numa festinha, numa baladinha, se apaixonam e em determinado momento do filme, assim também como em Romeu e Julieta, eles querem fugir do lugar onde eles se encontram, porque o grande problema para eles se emanciparem e viverem uma vida plena, digna e como qualquer ser humano quer viver, né, gente? Eles precisam sair daquele território geográfico, porque é uma disputa geográfica, gente, é uma disputa política que se dá por território, por espaço físico mesmo. Bom, acho que eu preciso comentar algumas coisas interessantes desse filme, as principais, pro filme não ficar muito longo, pro vídeo não ficar muito longo pra vocês. Ficar dentro do tempo aqui que o Instagram pede também. É interessante ver, como eu disse, como a primeira cena do filme, esse filme ele vai num crescente, ele é tenso, o filme inteiro é tenso. Ele começa com o personagem do Nimer tentando atravessar a fronteira pra Israel, e aí até que ele vai nessa festa onde ele conhece o Roy, então a primeira cena já é tensa. Já é uma cena, assim, de um personagem que tá numa condição, assim, de perseguição, de não possibilidade, de opressão, enfim. E aí ele vai pra esse bar, onde ele conhece o Roy, onde ele encontra o Mustafa, que é um amigo dele, que é crossdresser. E, bom, esse amigo comenta um pouco sobre tá vivendo lá em Israel ilegalmente, e aí a gente entra numa temática da imigração, de ser refugiado, de como é que as pessoas lidam com essas populações que precisam sair dos seus lugares de origem pra não ser perseguido, pra não ser morto, pra, enfim, né, conseguir viver normalmente, né, trabalhar, enfim. E aí eles vão falar sobre a polícia israelense, a polícia secreta israelense. Gente, isso é um dos pontos principais do filme. A polícia de Israel, ela representa um aparato do Estado que persegue pessoas indesejadas. Lembra muito o que a CIA e o FBI fazem, mas acho que principalmente a CIA. Eu não sei a diferença específica entre esses dois órgãos do governo americano, mas é isso, é um aparelho do poder, é uma instituição do poder que tem como objetivo não deixar que palestinos caminhem por Israel, que vivam em Israel. E essa perseguição é constante. E é só mesmo porque ele é árabe e palestino. Não tem um porquê. É só porque é árabe e palestino, entendeu? E aí tem toda aquela discussão sobre terrorismo e etc. Né, dessa imagem do árabe terrorista. Enfim. Então isso é um ponto importantíssimo do filme, né? Como existe essa perseguição, essa vigilância em torno dessa população árabe, né? O Nimer, ele fica indo e voltando da Cisjordânia para Israel o tempo todo, então você tem várias cenas em que ele tá no transporte ali, para mostrar essa condição do personagem de deslocamento territorial pelo lugar, né, pela cidade, perdão, pelo lugar. É interessante a gente ver também, né, quando os dois já estão namorando, já estão desenvolvendo uma relação, ver como a questão da lei impede, por exemplo, que o Nimer consiga viver legalmente com o Roy em Israel. Porque ele vai conseguir digamos que um visto de estudante para conseguir entrar 2 vezes por semana legalmente em Israel para assistir a aula de um professor de psicologia que vem de Londres. Então é interessante perceber como o personagem do Nimer, eu acho ele muito mais... Ele dá muito mais pano pra manga do que o Roy nesse sentido, porque ele pertence... A gente percebe que o grupo árabe ele é muito mais prejudicado do que o grupo dos judeus, né? Então ele é aquilo que eu falei pra vocês, ele tenta se emancipar, ele tenta ir, ele tenta atravessar essas fronteiras, mas ele não consegue. Por conta desse impedimento legal, ele é proibido, ele não pode, ele simplesmente não pode caminhar por aquele espaço, entendeu? E você percebe uma diferença até no fenótipo, né? Eu achei interessante como que eles trabalharam isso, né? Eles pegam uma pessoa bem, entre aspas, tem aquele estereótipo do árabe, estereótipo do judeu, pra gente ver até essa diferença do fenótipo mesmo dos dois caras, né? Em determinado momento do filme a gente conhece a família do Nimer,
Isso é muito interessante porque a gente vai ter uma diferença entre o irmão mais velho e o Nimer. O irmão mais velho, ele é meio que um militante da causa árabe, então a todo momento ele fica discutindo com o irmão, porque esse irmão quer ficar indo em Tel Aviv pra ficar vendo aula de professor e não sei o que. Existe uma discussão em torno disso. O irmão mais velho é muito mais combativo, então ele pega em armas, ele tá relacionado mesmo com grupos que se organizam pra defender os árabes. Enquanto que ele é como se fosse um soldado, enquanto que o Nimer ele é muito mais intelectual. Então a forma de luta política dele é por outros caminhos. É pela emancipação educacional, é pela legalidade, ele é muito mais do acordo do que da luta imbativa mesmo. Esses irmãos brigam o tempo todo. Conforme o filme vai avançando, essa briga piora porque vai ter uma questão com esse irmão mais velho que vai levar a muitos acontecimentos trágicos da história, enfim. O que mais que eu posso falar pra vocês que seja interessante? Esse filme, gente, ele vai falar muito sobre liberdade e aprisionamento. Liberdade e aprisionamento. Ele vai mostrar desde o começo do filme também a homofobia da sociedade que eles vivem, né? Quando eles se conhecem na balada, tem uma cena que eles estão fora do bar ali, né, da boate, conversando, e dois caras passam e xingam eles de bicha, enfim. Então, logo ali também você já consegue perceber que essa sociedade não é bem resolvida com essa questão das diversas sexualidades existentes nos seres humanos. E quando a família do Nimer descobre que ele é homossexual e principalmente que ele tá ficando com um judeu, que piora a situação mais ainda, eles usam muito a palavra vergonha. Então, eu acho que isso é um bom indicativo do que eles pensam que é a homossexualidade, né? Então eles usam essa palavra vergonha o tempo todo. Ele é expulso da casa dele, enfim, ele é enxotado pra fora porque senão vão matar ele. Enfim. Você percebe que esse filme, ele trabalha a temática política da região, dos conflitos, de forma... No começo é sutil, você percebe por alguns takes, pelo modo como é construída a narrativa, pela fala de alguns personagens, mas que ao longo da narrativa isso vai ficando cada vez mais tenso, e isso acaba se tornando uma questão de vida ou morte, literalmente, assim. O personagem Mustafa, que é o crossdresser, vai ter um papel decisivo nessa narrativa. Ele era usado pela polícia israelense, de certa forma. Então você tem uma manipulação dessa polícia com essas pessoas oprimidas, principalmente para essas pessoas que estão fugindo porque são gays. Então eles usam essas pessoas que já são fragilizadas socialmente para quererem fazer o trabalho delas, né, de poder ali na região. Em determinado momento do filme também se discute a questão da depressão como causa política. Então a pessoa é deprimida por ser política, por estar numa situação de conflito social. Então a vida dela, acontece um monte de coisa na vida dela que acaba levando a uma depressão. E como eu disse, esse filme vai falar sobre liberdade, sobre a necessidade de emancipação. Ele é um filme pesado, eu acho ele um filme assim que ele vai te enfiando uma faca só que aos pouquinhos, assim, sabe? Ele vai te torturando. Fica a dica pra vocês desse filme. Espero que eu tenha instigado vocês a assistirem. Dava pra conversar sobre muito mais coisa, tá? Mas eu não quero que fique um vídeo longuíssimo. E junto com esse filme, eu recomendo pra vocês também o documentário O Muro. Recomendo também que vocês conheçam o trabalho da gangorra do arquiteto Ronald Rael, que ele construiu uma gangorra na fronteira dos Estados Unidos e México. Peço para vocês também conhecerem o trabalho do Henrique Chiu, que é um artista mexicano que construiu o Mural da Irmandade, também para trabalhar um pouco dessa fronteira Estados Unidos-México. E convido vocês a a lerem o livro O Muro, do Jean-Paul Sartre. Juntando várias obras numa mesma temática. Até mais, beijo, bye, só vou acabar meu tempo. Até logo. E assistam o filme, não esqueçam.